Feliz sábado, irmãos. Estou aqui para fazer um anúncio do que a gente vai fazer no próximo sábado, dia 18. Vai ter mais uma vez o sábado evangelístico. Já fizemos um e aí teremos a segunda etapa agora. Queremos fazer uma vez por mês, então se prepare para o próximo mês também. Mas vai ser então próximo sábado, dia 18. Pedi para a Dani para mudar a data. Mudou a data, ficou a mesma coisa, né? Ela me ajudou com isso. Então se prepare. De manhã o culto divino sobre o trabalho missionário. Vamos almoçar aqui, aqueles que puderem ficar com a gente, vai ser uma bênção. Lá pelas 2h30, igual a última vez. 2h30 a gente volta aqui para dentro, fala sobre o trabalho, como nós vamos, quais ruas vamos. Nossa intenção não é de sair e distribuir a maior quantidade de livros possível. Nosso objetivo é de encontrar pessoas, falar com pessoas, fazer amizade com pessoas. E depois a gente volta, um momento ou outro a gente vai voltar na casa dessas pessoas. Vamos marcar direitinho. Então, 3h a gente está saindo para o campo. E às 5h a gente volta para mais relatos de como foi o trabalho missionário. Assim como nós ouvimos muitos testemunhos bonitos, temos a certeza que haverão outros nesse próximo sábado. Então, faça planos para estar conosco no próximo sábado para esse trabalho. Vamos entregar mais livros e visitar mais pessoas. Deus nos abençoe. Irmão Robson agora. Obrigado, André. Feliz sábado, igreja. Vou chamar aqui a nossa secretária. Nós vamos dar continuidade à leitura da ata, que foi realizada semana passada. Ficou uma semana em observação e hoje nós vamos aos votos. Bom dia, irmãos. Nós temos aqui para entrada, movimento de entrada, a irmã Gessiara Medeiros Souza, vindo de Pardinho, e o Luiz Davi Medeiros Carvalho, também vindo de Pardinho, seu filho. E temos a carta do Tiago, que está vindo de Cochabamba, Bolívia. Esses são os nomes para entrada. Obrigado, Fê. Aí só fazendo uma observação, o Tiago ele está indo para outra igreja, e a Fê comentou na semana passada, né, que como é uma carta que está vindo de outro país, de fora, então é mais fácil a gente receber e mandar para lá do que ele fazer esse trâmite de novo, então a gente vai fazer essa gentileza para facilitar aí a vida do nosso irmão, né? O Tiago esteve conosco aqui até pouco tempo, e há pouco tempo ele se mudou, né? Então, pois bem, a carta da irmã Gessiara e do Luiz estão ali, Luiz Davi, né, estão ali conosco, já estão frequentando a igreja, o clube de desbravadores, aventureiros, enfim, né, já são conhecidos, e o irmão Tiago também. Existe alguma proposta, Fê? Você propõe? Propõe. Temos apoio dos irmãos da igreja, lembrando que já ficou em observação. Temos apoio, então vamos ao voto. Aqueles que forem favoráveis, manifestem levantando as suas mãos. Votado. Contrários, o mesmo sinal. Não havendo, estão votados, sejam bem-vindos. Espero que vocês sejam muito felizes aqui conosco, tá bom? Estamos felizes em recebê-los aqui. E temos mais 2 assuntos, é isso, Fê? Temos 2 assuntos aqui que na semana passada, eu não trouxe para a igreja, porque eu pensei que eles já estivessem no orçamento aprovado dos ministérios, mas eu fui notificada essa semana que são verbas extraordinárias, né, adicionais, então a gente precisa submeter à aprovação da igreja. Um é para o Ministério Infantil, a aprovação de aproximadamente R$400 a R$450 com frete, para aquisição de um trocador infantil, um trocador de fraldas, para colocar ali no banheiro feminino. E o outro é uma aprovação de aquisição de itens e utensílios para a cozinha, no valor aproximado de R$400, até R$400. Utensílios, quando a gente faz juntar panelas, aqui a gente vê que falta bastante coisa, né? E aí são esses 2 itens que a gente tem que submeter à aprovação da igreja. Obrigado, Fê. Eu acho que a gente pode até fazer a aprovação juntos, né? Tudo vai somar aí uns R$900, então só recordando, um trocador de fraldas vai ser instalado no banheiro feminino, a gente precisa. A Helena agradece, né, também, vai facilitar ali o trabalho das mamães que precisam trocar as fraldas, e também alguns utensílios de cozinha que a gente sente falta aqui nos nossos almoços comunitários, tá bom? Existe uma proposta, Fê, você propõe? Temos algum apoio para comprar o trocador de fraldas e os utensílios de comida? Apoiado, então vamos à votação em torno de R$900. Aqueles que forem favoráveis,
manifestem levantando as suas mãos. Contrários? Não havendo, está votado. Muito obrigado, que Deus abençoe e um bom culto a todos. Vamos louvar? E nós vamos aprender a nova doxologia, que nós estamos implantando hoje. Hoje é o primeiro dia, e para aqueles que não conhecem os hinos, então preste bem atenção. Nós vamos compartilhar também no grupo da igreja durante a semana, para você também ensaiar em casa, para cantar bem bonito, para honra e glória e louvor ao nome de nosso Deus. Vamos voltar a cantar novamente o Tu És Digno? Pode ser, Ruth? Esse hino, Tu És Digno, é o 571, e nós vamos cantar no momento da entrada das crianças, tá bom? Para chamar as crianças para participar conosco aqui do louvor e da adoração a Deus. 571. Das crianças. O próximo hino que nós cantamos na doxologia é o hino que é o da entrada da plataforma 561, esse a gente não alterou, e depois é dos dízimos e ofertas, que será o hino de número 574, Teu é o nosso coração. Na sequência, nós temos a adoração infantil, e nós vamos cantar um hino que chama Não os Impeçais de Vir, que é um hino gravado pelos Arautos do Rei, e a gente vai cantar só o refrão, para a chamada das crianças. Não, a gente está ensaiando. O diácono está atento. Não os impeçais de vir. Esse não vai ser no tom original, a gente vai baixar um pouquinho o tom para ficar mais confortável para a igreja cantar. Rich, pode tocar e eu entro aí no momento.
Vamos lá? Não os impeçais de vir, nem os escoveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino que já preparei. Não os impeçais de vir, nem os escoveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino de meu Pai. Ok? Fácil, todo mundo conhece. E depois nós vamos para o último hino, que é o hino da bênção, né? Da saída da igreja, da congregação. Ah, não, desculpa, temos o da oração ainda, verdade. O hino chama Súplica, Oração de Súplica, número 580. Ok? E o último hino é a bênção. 599. Tocando enquanto a gente vai sair. Então a gente canta e já começa, os diáconos dão a ordem para a gente começar a sair. É isso. Vamos compartilhar os hinos com vocês durante a semana e vocês vão ensaiando em casa para ficar cada vez mais bonito. Posteriormente, a gente vai postar também a divisão em vozes, que aí fica mais bonito ainda. A gente faz um grande coral aqui da Igreja de Quadra. Que o Senhor nos abençoe.
Santo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, como teus filhos, nós estamos reunidos para podermos prestar este culto de adoração e louvor ao teu nome. Por isso, permanece conosco, Senhor, nestes momentos, visita-nos com a presença do teu Santo e Bom Espírito. Nós oramos a ti, agradecidos, e em nome de Jesus. Amém. Minha mãe ela tinha problemas com álcool e com drogas também. E aí chegando na Adra foi bem impactante para mim, no sentido de que tinha muitos jovens. E a Adra ela me deu não apenas moradia, alimentação, a Adra me deu algo mais precioso que isso, algo que vale a pena lutar, um propósito. Provai e vede histórias de fé e fidelidade, do abandono à esperança. Eu sou o Gustavo, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu cresci em um lar que ele era desestruturado emocionalmente falando, de tal forma que os meus familiares entre si, eles se odiavam. Eu cheguei em um ponto que eu não gostava mais de ficar dentro de casa. E a minha mãe, em contrapartida, era o contrário. Gostava ela preferia que eu ficasse dentro de casa. E aí muitos atritos eram gerados por isso e por outras coisas mais. Com 13 anos, ela chamou um conselheiro tutelar, já não estava conseguindo mais cuidar de mim, eu era um filho muito desobediente, tanto em casa quanto na escola também. E a minha mãe ela tinha problemas com álcool e com drogas também. Consequentemente, ela não conseguia parar em empregos. E aí, não dava mais para ela cuidar de mim, ela chamou um conselheiro tutelar. Depois de muita insistência dele, porque eu não queria, eu aceitei ir para uma casa de acolhimento. E aí eu cheguei nessa casa, ela estava sendo inaugurada, fui o primeiro jovem a chegar lá. Eu fiquei lá 3 dias e aí eles concluíram que a casa não estava em condições de receber ninguém ainda, havia sido inaugurada há pouco tempo. E aí me mandaram para a Casa Esperança 7, que é a casa da Adra, onde eu fui morar. E aí chegando na Adra foi bem impactante para mim, no sentido de que tinha muitos jovens, era uma casa que acolhia jovens de 12 a 18 anos. E eu não estava acostumado com aquilo, muita gente na casa. E eu cheguei inicialmente já detestando a Adra, vamos colocar assim, porque eles não serviam carne de porco, que eu gostava bastante antes de chegar lá. E aí eu cheguei lá, eles me colocaram na escola, eles pegavam no pé acerca de estudos, me deram oportunidade de trabalho como jovem aprendiz. E aí chegou num ponto que eles estabeleceram algo que a gente não gostava, eu também não gostava muito, que era a questão do devocional. O da manhã eu não participava, porque eu estudava de manhã, então a gente participava só dos devocionais, eu pelo menos à noite. E aí um dia, um dos educadores passou um devocional, nós lemos lá, fizemos alguns comentários, e aí ele colocou uma pregação do pastor Eduardo Batista, e naquela época ele era departamental de jovens, lá naquela região mesmo de Minas Gerais. E aí aquela pregação ela me impactou de forma pessoal. Ele tinha um tato para lidar com os jovens e aquilo me interessou, não sei explicar porquê, eu não gostava, não tinha nenhum apreço ou atração por igreja específica. E aí eu comecei a assistir umas pregações dele e teve uma que me impactou. Ela dizia no apelo algo no sentido de que lado você está? Você precisa se posicionar. E aquilo me tocou profundamente. Eu comecei a ter mais interesse pela igreja. Comecei a fazer alguns estudos bíblicos com a igreja mais próxima lá da casa onde a gente estava. E aí, passando alguns meses, eu me decidi pelo batismo. Eu fui batizado ali próximo de fazer os meus 18 anos. E aí, com 18 anos, eu volto para casa. Infelizmente, a situação em casa continuava a mesma coisa, minha família ainda com muitos problemas. Eu tive uma oportunidade com um amigo meu de comportar. E aí, conheci o Projeto Sonhando do Alto, que foi verdadeiramente um escape para mim. Eu podia ficar longe de casa, fazer um trabalho ali, tendo meu sustento pela obra e nutrindo ainda mais o sonho de fazer teologia. Finalmente passei no vestibular, mas não tinha o recurso suficiente para fazer minha matrícula.
E a Adra veio e me ajudou e pagou a minha matrícula, o que me possibilitou hoje estar estudando o primeiro ano de teologia aqui no UniAN. E a Adra, ela me deu não apenas moradia, alimentação e oportunidades de estudo e trabalho. A Adra me deu algo mais precioso que isso, algo que vale a pena lutar, um propósito. E esse propósito mudou toda a minha vida. Se você é amigo da Adra, obrigado. A sua oferta me alcançou. A sua generosidade se tornou esperança. E eu sou prova disso. É possível que você não tenha condições de se dedicar em um posto de trabalho missionário longe de casa. Mas se envolver também é orar, é doar e divulgar. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Teu é o poder e toda a glória, teu é o domínio, o universo e a história. Teus são os dízimos e nossa gratidão. Somos teus filhos. Querido Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazer parte da sua família. Obrigado porque nós temos recursos e nós aqui estamos expressando a nossa gratidão ao Senhor com os recursos que estão aqui representados. Senhor, por favor, esteja conosco durante o restante desse culto, que tudo o que nós viermos a fazer seja adoração ao teu nome apenas. Em nome de Jesus, amém. Olá, crianças, bom dia. Está aí na voz? Isso. Bom dia, tudo bem? Deixa eu sentar aqui para me ficar mais confortável. Ficar na altura de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de pão? Sim. Gostam muito? Sim. Então vamos fazer um raciocínio lógico aqui. Se eu tiver 5 pães e eu querer dividir para 2 pessoas, eu consigo? Não? Um vai... E se eu tiver 5 pessoas e querer doar os 5 pães, consigo? Não. Um para cada um, né? Sim.
Agora, se eu tiver 5.000 pessoas, com 5 pães eu consigo? Então a historinha de hoje... A historinha de hoje é baseada no que Jesus fez. Um milagre que ele transformou 5.000 pães... Não, 5 pães em 5.000. Mas, enfim, certo dia, Jesus, ele queria descansar um pouco. Ele havia feito vários milagres, ele tinha acompanhado várias pessoas durante várias cidades, e ele queria ir para um lugar mais afastado. Então ele chamou os discípulos, montaram num barco e falaram assim aos discípulos: vamos para um lugar mais tranquilo. A multidão, vendo isso, que Jesus ia para esse lugar, eles foram mais espertos. Eles pegaram um caminho e já estavam lá esperando Jesus. E aí, quando Jesus chegou lá no lugar, já tinha uma multidão esperando ele. Então Jesus, mais uma vez, começou a fazer o trabalho dele, que foi pregar. Jesus começou a pregar para a multidão. E havia ali aproximadamente 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, que não eram contadas na época. Então, o que aconteceu, depois de muito tempo de pregação, o que acontece quando a gente fica muito tempo na igreja? Depois que acaba o culto, como que a gente está? A gente está com... Fome. Com o quê? Fome. Com muita fome, né? Só que daí não tinha comida para alimentar o povo. Daí os discípulos disseram assim: não, manda esse povo embora, Senhor. Faça com que eles vão procurar comida em outro lugar. Só que daí Jesus disse assim: não, vamos procurar alguém que tem alguma coisa. Aí eles foram num garotinho que tinha uma cesta, e lá tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. Daí Jesus pegou, orou ao Senhor e abençoou os pãezinhos e os peixes, e os multiplicaram para que 5.000 pessoas pudessem alimentar. E esse foi mais um milagre de Jesus. Então essa foi uma lição muito importante para os discípulos entenderem que eles estavam com Deus no milagre, e eles haviam esquecido. Porém, Jesus quis provar para eles mais uma vez que ele era o Deus do impossível, e também para a multidão. Então, Jesus pode operar qualquer milagre na nossa vida. Vocês creem que Jesus pode operar qualquer milagre? Ele pode fazer qualquer coisa se transformar em algo que não era nada, se transformar em algo útil? Algo de bênção? Sim? Amém. Que Deus abençoe vocês, então. Quem quer fazer a oração? Samuel? Ninguém vai querer orar? Vai falar, Caleb? Você? Oremos. Querido Deus, obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, que o Senhor sempre cuide de nós. O Senhor nunca deixa faltar nada para nós. O Senhor sempre cuide de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar? Cantar todos juntos, hino de número 2. Ó, adorai o Senhor. Adorai o Senhor.
comigo para uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti pelas muitas bênçãos que o Senhor nos concede. Louvamos o Teu nome por Tua grandeza, pela beleza da Tua santidade, pelo carinho e a dedicação, a bondade e o apreço do Senhor para com cada um de nós. Somos gratos a Ti pelo sacrifício, pela ação de Jesus em dar a sua própria vida em resgate da nossa vida que estava perdida. Não somos dignos de estar em Tua presença, não poderíamos estar aqui não fosse a Tua graça, não fosse a bondosa misericórdia do Senhor que nos sustente. Mas queremos, ó Deus, aproveitar essa oportunidade e colocar a nossa vida no altar do Senhor mais uma vez. Queremos louvar o Teu nome no santo dia que o Senhor separou para que estivéssemos com o Senhor. Queremos bendizer o Teu nome porque o Senhor é digno de toda a honra, glória e louvor. E a nossa petição é que o Senhor faça arder em nosso coração a chama do amor pelas pessoas que precisam ouvir a Tua palavra. E que possa arder em nosso coração também a vontade de receber o Espírito Santo em nossa vida. Que esse possa ser o maior anelo do nosso viver, recebermos a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Faça crescer em nossa mente o desejo sincero de estarmos com o Senhor, buscando ao Senhor em primeiro lugar em todas as coisas. Perdoe as nossas faltas, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eis aqui.
O nosso cordial bom dia a todos. Damos as boas-vindas àqueles que escolheram estar conosco nesta manhã e também àqueles que nos acompanham pelo canal da igreja. Segundo a programação regular ordinária da igreja, hoje o programa compreende um festival de louvor, um programa especial concentrado nas ações de louvor ao nosso Deus. E por isso eu convido os irmãos para que abram a Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 147, onde nós vamos encontrar um convite para o louvor e a adoração. Vamos visitar este convite, Salmo 147, verso 1. Nós encontramos ali o seguinte: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Então, neste verso, nós temos o convite. E no Salmo 149, verso 1, nós temos um outro convite. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Então, no Salmo 147, o convite, Salmo 149, 1, o convite para o louvor em reunião, na Assembleia. Hoje aqui nós estamos reunidos. Uma Assembleia é um pouco presunçoso dizer de santos, mas santos, segundo a Bíblia, aqueles que aceitam de bom grado o Evangelho. E no Salmo 150, verso 1, nós temos o convite para que o louvor seja no santuário. É o que nós estamos aqui na casa de Deus. Aqui diz, aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Ou seja, estamos reunidos, queremos aproveitar estes momentos com a presença da nossa equipe de música, os instrumentistas aqui, para um pleito de louvor ao nosso Deus. Antes, porém, algumas considerações. O primeiro inário conhecido e usado entre o povo de Deus, no contexto judaico-cristão, foi o livro de Salmos. O livro de Salmos é uma mistura de livro de orações e hinos. Nele estão registrados os anseios, as aspirações, as angústias, os medos, os clamores e a esperança dos adoradores. No início do movimento adventista, relata Tiago White, havia um poder naquele movimento que se tornou conhecido como canto do advento, tal qual não se via em nenhum outro. Desde o começo, os adventistas do sétimo dia se caracterizaram como um povo que canta e tem uma rica hinologia. O próprio Tiago White, um dos pioneiros adventistas, publicou 5 inários e 4 suplementos antes mesmo de a igreja ser formalmente organizada em 1863. E se inspirou livremente na herança musical dos metodistas, dos batistas e de outras denominações. O título do primeiro inário oficial da igreja já falava da nossa identidade. O título era Hinos e Melodias para os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isto foi publicado em 1869. Nos anos 1880 foi publicado o segundo inário adventista a pedido da Sede Mundial da Igreja, que chegou a ter 1.413 cânticos. No cenário brasileiro, o primeiro inário foi lançado sem música em 1914, intitulado Cantai ao Senhor. Em 1933, o inário foi lançado outro inário com música, com 321 hinos. E assim, a igreja foi servida com hinos e cânticos de
adoração. E nesta manhã vamos explorar alguns cânticos, algumas obras que constam do Inário Adventista, e que estes hinos serão executados pelos instrumentos e alguns acompanhados pela congregação. O primeiro que nós vamos ouvir nesta manhã é o hino Rei dos Reis, que no Novo Inário Adventista é o número 24. Apenas umas informações referentes a este cântico em especial. Jesus possui muitos atributos pelos quais ele merece ser exaltado e adorado: santidade, poder, amor, etc. Mas por que não mencionarmos também sua majestade? E este hino aqui, o nome dele em inglês é Majestade, que foi transliterado para o português como sendo Rei dos Reis. Foi meditando sobre esse atributo de Cristo que Jack Hayford, pastor evangélico da Califórnia, escreveu um dos mais belos hinos contemporâneos, intitulando-o de Majestade. O pastor Hayford relata como aconteceu. Em 1977, diz ele, minha esposa Ana e eu gastamos nossas férias viajando pelos vales e montanhas da Inglaterra, país de Gales e parte da Escócia. Foi no mesmo ano em que a rainha Elizabeth comemorou os 25 anos de sua coroação. E por toda parte podiam-se ver expostos os símbolos da realeza. Enquanto Ana e eu íamos passando por aquelas estradas ladeadas por lindas paisagens e com a lembrança das comemorações da rainha, de repente foram se formando em minha mente os primeiros acordes deste cântico e as primeiras ideias da letra. Comecei a pensar na maravilha que será poder participar um dia com todos os remidos daquela comemoração de louvor e adoração ao redor do trono celestial, tendo Jesus à nossa frente. Voltando para minha casa na Califórnia, eu estava pronto para completar o meu hino. E assim surgiu essa obra que é nossa homenagem ao grande Rei e Salvador. A Rainha Elizabeth, ela reinou durante 70 anos, ela faleceu em 2022, mas aqui o personagem central é o Rei dos Reis. Nós vamos cantar com a Camerata, o hino de número 24. Deus Criador do céu.
outro hino que vamos ouvir nesta manhã é o hino número 15 do Novenário Adventista. O título é Tu és fiel, Senhor. Um hino bastante conhecido, e ele foi escrito pelo senhor Thomas, nascido na cidade de Franklin, no Kentucky, lá nos Estados Unidos, em 1866. Ele estudou numa escola rural, perto de onde seus pais moravam, e mais tarde veio a ser o professor dessa mesma escola. Aos 23 anos, Thomas aceitou a Jesus como seu Salvador, após assistir a uma conferência do pregador Morrison. Pela sua dedicação à causa do Evangelho, ele foi convidado a ser um pregador da Palavra de Deus. E, em 1903, foi ordenado ao pastorado pela Igreja Metodista. No entanto, devido a uma repentina enfermidade, ele serviu como pastor apenas por 1 ano. Tendo então de ganhar a vida duramente em trabalhos humildes, tais como vender vassouras e produtos de limpeza de casa em casa, e depois como agente de seguros de vida até a sua aposentadoria. Um pouco antes de morrer, Thomas escreveu o seguinte: os rendimentos pecuniários de meus trabalhos no dia a dia para a minha manutenção e de minha família sempre foram bem poucos, devido aos problemas de saúde que me afetaram ainda quando jovem e que me acompanham até hoje. Mas eu não posso deixar de registrar aqui que ao longo de todos esses anos, Deus foi fiel e bondoso para comigo, outorgando-me maravilhosas bênçãos, pelas quais sou-lhe eternamente grato. E foi com essa grandeza de alma e de confiança em Deus que Thomas escreveu este hino que se tornou imensamente popular: Tu és fiel, Senhor. Além deste cântico, Thomas escreveu cerca de 1.200 poemas, alguns dos quais foram publicados, musicados por excelentes compositores da época. E Thomas morreu em Nova Jersey em 1960.
próximo cântico é o de número 53 do Novinário Adventista, cujo título é Que Diz a Bíblia. Este hino foi escrito e composto pelo hinista norte-americano Franklin Edson Belden. A obra foi publicada originalmente no Inário Adventista de 1886, refletindo diretamente a teologia adventista da época sobre a autoridade máxima das Escrituras. A história e o contexto do hino envolvem alguns detalhes singulares. Quanto ao processo criativo, o método de composição de Belden era muitas vezes espontâneo. Inspirado por um sermão, ele escrevia os versos, compunha a música e, com sua esposa, apresentava a nova composição no encerramento do culto, oferecendo o manuscrito original ao pastor. Esta letra foi estruturada para combater ensinamentos humanos que desviam da verdade e para promover o estudo pessoal da Bíblia. O coro incentiva explicitamente o estudo das Escrituras, a guarda dos mandamentos e a preparação para o retorno de Cristo. Belden foi um dos membros da equipe que trabalhou preparando o primeiro Inário Adventista lançado em 1886. E no nosso novo Inário Adventista aqui em português, nós temos 13 hinos de autoria deste compositor. Desafia
próximo cântico é o de número 197, cujo título é Sou Feliz com Jesus. Esta é uma história dramática, mas confortadora. Confortadora porque mostra que o verdadeiro discípulo de Jesus encontra consolo nele, mesmo em meio às mais trágicas e angustiantes situações. Spafford nasceu em 1928 em Nova York, autor deste incomparável hino. Ele era um advogado bem-sucedido na cidade de Chicago. Ele e sua esposa Ana eram membros ativos da igreja presbiteriana e colaboradores de Dwight Moody, o grande evangelista, em suas campanhas pelos Estados Unidos e Inglaterra. Em novembro de 1873, Spafford e a esposa resolveram fazer uma viagem de férias até a Europa, junto com as suas 4 filhas, Meg, Taneta, Anne e Bessie, a menor com 1 ano e meio e a maior com 12 anos. Por um imprevisto de última hora em seus negócios, o Sr. Spafford teve que embarcar a esposa e as filhas no navio francês Ville du Havre, e ele iria alguns dias depois em outro navio. No entanto, já em alto mar, o navio em que mãe e filhas viajavam colidiu com outro navio da Inglaterra e em meia hora o barco foi ao fundo. 226 passageiros e tripulantes morreram, e entre eles as 4 filhas do casal. A senhora Spafford foi salva por um marinheiro e ficou entre os poucos que sobreviveram. 10 dias depois, quando os sobreviventes chegaram à terra na cidade de Cardiff, no país de Gales, a esposa enviou uma mensagem por telégrafo para o ansioso marido com os dizeres: salva sozinha. Spafford imediatamente tomou o primeiro navio e viajou para se encontrar com a esposa. Dias depois, Dwight Moody e seu companheiro de trabalho, o cantor Ira Sankey, foram visitar o casal Spafford para levar-lhes algumas palavras de conforto. E ao chegar, perceberam no rosto do casal a expressão de completa confiança em Deus, apesar daquela tragédia. Tem um hinista chamado Kenneth Osbeck, especialista em história de hinos, e ele relatou o seguinte episódio: ao Spafford viajar através do Atlântico para se encontrar com a esposa, o comandante mostrou-lhe o local onde o Ville du Havre, aquele navio, havia afundado. À noite, na solidão do seu camarote, Spafford então escreveu o seu comovente hino: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. A melodia foi composta pelo grande compositor evangélico Philip Bliss. E tem um texto bíblico relacionado com essa história, de Salmo 46, 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tem Whitefield escreveu o seguinte: Deus muitas vezes não responde às orações de seus filhos, removendo o sofrimento, mas aumentando-lhes a capacidade de suportá-lo.
O próximo cântico é o de número 325, Junto ao Bondoso Deus. O autor desta letra, ele nasceu no estado do Missouri, nos Estados Unidos, em 1866. Formou-se em teologia e foi pastor de uma igreja presbiteriana de Chicago. E depois trabalhou por anos como professor de teologia sistemática no Seminário Teológico União de Chicago. Além dessas atividades normais de trabalho, ele também era um talentoso músico e compositor sacro. Em 1901, quando ainda era pastor em Chicago, num certo dia ele recebeu a notícia de que 2 sobrinhos seus, que lhe eram muito queridos, haviam morrido, vítimas de difteria. Foi um choque muito grande. Então, ele procurou conforto nas Escrituras Sagradas. Em meio à sua tristeza, naquele mesmo dia brotaram-lhe do coração as palavras e a música deste belo hino de fé e consolo, Junto ao Bondoso Deus. No outro dia, ele e o conjunto musical da igreja foram até a casa de seu irmão Howard, onde estavam sendo velados os corpos dos 2 meninos, e cantaram com a voz embargada pelas lágrimas o confortante hino Eu sei que há perfeita paz junto ao bondoso Deus. Após esse dia, o hino foi novamente cantado na sua igreja pelo coral, e dali foi se tornando conhecido pelas comunidades evangélicas dos Estados Unidos e de outros países, transformando-se num poderoso cântico de conforto e esperança a todos os que passam por acontecimentos tristes e angustiantes.
próximo hino é o de número 378, cujo título é Mais Perto Quero Estar. Conta-se que nos últimos momentos da tragédia do Titanic, em abril de 1912, a orquestra do navio tocou este hino enquanto o grande transatlântico ia vagarosamente afundando nas águas geladas do oceano após colidir com um grande iceberg. A autora deste hino, Sarah, foi uma bem-sucedida intérprete teatral de Shakespeare, na peça Lady Macbeth, mas devido a problemas de saúde, deixou sua carreira artística e se tornou escritora de talento. E junto com sua irmã Elisa, escreveu muitos poemas que depois receberam melodia, tornando-se conhecidos e amados hinos, entre os quais Mais Perto Quero Estar. Este é um dos poucos hinos aceitos tanto pelas igrejas protestantes como pela Igreja Católica e a Judaica. Ele tem sido traduzido em quase todas as línguas. Seus versos exprimem uma confortante mensagem que tem ajudado inúmeras pessoas que passam por grandes crises na vida. Em qualquer circunstância, nós podemos sentir-nos bem perto de Deus, pela fé e confiança em seu cuidado paternal. Este hino era o hino favorito do presidente William McKinley, dos Estados Unidos, que foi assassinado em 1901, no exercício de seu mandato. Suas últimas palavras, segundo o médico que o assistiu em seus momentos finais, foram pronunciadas cantando suavemente: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. A autora nasceu na Inglaterra em 1805 e morreu prematuramente em 1848, aos 43 anos de idade. Meu Deus, de ti.
próximo é um hino bastante conhecido, de número 115, Preciosa Graça. John Newton, ele nasceu em 1725, em Londres, na Inglaterra. Seu pai era capitão de navio e raramente se encontrava em casa. Sua mãe foi a boa influência na sua formação. Contava-lhe as histórias da Bíblia e com ela aprendeu a orar e a compreender os rudimentos das coisas de Deus. Mas ela morreu quando John Newton tinha apenas 7 anos de idade, perdendo ele assim o esteio de sua meninice. Com 11 anos, ele foi trabalhar com seu pai nas longas viagens marítimas. Alguns anos depois, já jovem, foi servir a Marinha Britânica, mas indisciplinado e aventureiro, ele desertou, foi capturado, açoitado publicamente e degradado. Sua vida então saiu completamente fora de controle. Foi para a África e passou a trabalhar para mercadores de escravos, tornando-se um capturador de nativos para serem vendidos nos mercados escravagistas. Isso até o dia 9 de março de 1748, quando, estando ele em viagem no navio que o levaria à Inglaterra, à noite rompeu no mar uma terrível tempestade. E Newton percebeu que iam todos, passageiros e tripulantes, submergir nas águas do oceano. Foi então que do fundo de sua alma ele clamou pela misericórdia de Deus. E aquele Deus bondoso e clemente que havia conhecido pelos ensinos de sua piedosa mãe, não somente salvou sua vida naquela tenebrosa noite, mas mostrou-lhe também um novo caminho. Nessa ocasião, Newton tinha 23 anos de idade. Tempos depois, tornou-se amigo e discípulo de Charles Wesley, conhecido evangelista na Inglaterra naquela época. E dele, Newton recebeu grande ajuda em sua iniciante carreira cristã. Estudou teologia e foi ordenado ministro da Igreja Anglicana em 1764. Tornando-se eloquente pregador e dedicado pastor. Anos mais tarde, lembrando-se de seu passado erradio e fútil e de como Deus o salvara e o transformara, ele escreveu: John Newton, marinheiro, infiel, libertino, servo de mercadores de escravos na África, foi pela infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo preservado, restaurado, perdoado e apontado para pregar a fé que ele por tanto tempo havia tentado destruir. Não é de admirar, pois, que o grande tema das pregações de John Newton ao longo de seu ministério tenha sido a maravilhosa graça de Deus, e que entre centenas de hinos escritos por ele, o hino Preciosa Graça tornou-se o mais conhecido e amado, constituindo a história resumida de sua própria vida. E desde então milhões de fiéis têm sido tocados e confortados pelas palavras deste grande hino. Quando Newton, aos 80 anos de idade, foi aconselhado a aposentar-se de seus encargos pastorais, por estar já sua memória claudicando, ele concordou, mas fez a questão de observar: minha memória está realmente perto de se apagar, mas 2 coisas eu relembro com toda a nitidez: que eu sou um grande pecador e que Jesus Cristo é um grande Salvador. A música deste hino é uma melodia tradicional da América, de autor desconhecido. Alguns historiadores afirmam que ela era originariamente de uma canção cantada pelos escravos em meio às suas lides de sofrimento e opressão. Certa vez, Dwight Moody disse o seguinte: olhando para mim, não vejo como me poderei salvar. Olhando para Jesus, não vejo como me poderei perder.
1988, Se Minha Vida. É de uma autoria desconhecida, porém algumas informações a respeito deste cântico. Entre os anos 500 e 700, a igreja irlandesa era sinônimo de fervor missionário. Um historiador comentou a respeito do esforço missionário dos seus membros daquela época, dizendo que pareciam possuir uma unidade de pensamento e uma mesma paixão nacional para evangelizar, pois se dedicavam inteiramente a isso. Os missionários irlandeses trabalharam da Escócia à Suíça. Um desses dedicados missionários foi Columba Donegal. Seu biógrafo escreveu certos cânticos espirituais, os quais nunca havia ouvido antes. Ele os ouviu cantar por esse missionário, e este cântico foi um cântico destacado por esse historiador. A palavra, no original inglês, a palavra visão, é usada para indicar não apenas aquilo em que é o nosso foco, mas também naquilo pelo qual nos empenhamos. Na medida em que batalhamos para o alvo final, nós obtemos visão numa perspectiva de longo prazo, que nos ajuda a ver os desapontamentos do presente como de menor relevância quando comparados com a visão celestial. Este hino, no original em inglês, possui 4 estrofes, sendo que na tradução para o português temos apenas 3 estrofes. E no original em inglês nós temos várias frases de ênfase ao tema central do cântico. Minha visão, minha luz, minha sabedoria, minha palavra da verdade, meu grande Pai, minha herança, meu tesouro e minha vitória. É o poema central. E a última obra a ser executada
neste programa de louvor. É o hino de número 471, Porque Ele Vive. É de autoria de Glória e William Gaither. Glória nasceu em 1942, William em 1936, e eles são autores de mais 2 hinos que constam do Novo Inário Adventista, O Rei Vem Vindo e Cristo Tocou-me. E quanto ao título deste hino, inicialmente, quando ele foi composto, ele recebeu o nome de Ressurreição, pois a inspiração veio depois de um período árido de produção musical e de preocupações existenciais. William Gaither relembra as circunstâncias dentro das quais nasceu esse hino. Ele diz assim: nós escrevemos o hino Porque Ele Vive depois de um período probante em nossa vida. Por um bom tempo, nem Glória nem eu havíamos escrito ou composto alguma coisa. No final dos anos 60, nosso país passava por sérias turbulências, com inúmeros jovens se entregando ao vício das drogas e a guerra do Vietnã ameaçando o mundo. Nessa ocasião, Glória ficou grávida de nosso filho, e nós pensávamos: este é realmente um tempo ruim para se trazer um filho ao mundo. E em meio a essas preocupações, nosso filho Benji chegou. Nós já tínhamos 2 belas meninas a quem muito amávamos, mas este era nosso primeiro filho homem. E então, contemplando aquele rostinho tão doce para nós, um sentimento lírico tomou conta de nós 2 e começamos a pensar: quão maravilhoso é segurarmos no colo esse nosso filhinho, e que orgulho e que alegria ele nos trouxe. E, melhor do que isso, é a firme segurança de que esta criança pode enfrentar os dias incertos em que vivemos, porque Cristo vive. E esse sentimento novo nos deu a coragem de escrever Porque Ele Vive, posso crer no amanhã. E assim surgiu esse hino que esperamos poderá ser de conforto e encorajamento a muitos que estão enfrentando perplexidades e aflições, como foi para nós. Existe alguém que escreveu o seguinte: não temas o futuro, porque Deus já está lá. Vamos colocar de pé? Viva
Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos conforto, a certeza, fortalecimento na esperança que temos na Tua Palavra e nas Tuas promessas. Por isso, ajuda-nos para que possamos viver, testemunhar e também nos preparar para o Teu reino, sabendo que o Senhor vive e o Senhor oferece também a vida eterna para cada um de nós. Por isso, conduze, Senhor, os passos da nossa vida, muda a nossa história, prepara-nos para o Teu reino e ensina-nos continuamente por meio da unção do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua voz, falando sempre aos nossos corações. Nos conceda, Senhor, um bom sábado. Nós te pedimos, te agradecemos e oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Senhor
alguns instantes. Tudo bem? Ele falou de você. Conhece a Bazan? Eu falei, eu sou amiga da Vera. Da Madalena. Não, qual é a Amy? A Amy do restaurante vegano. Ah. É. Ela me mostrou o americano que vocês trouxeram, casou com a cozinheira dela. Pois é. Uma história. Né? Ela fez o bolo. Uma história bem doida. Uma história doida. Tira uma foto pra mandar pra ele, por favor. Nós estamos só com o carro. Só se quiser pegar um Aldo. Vê se o Aldo quer deixar o carro.